Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Aqui eu já tenho pedidos de oração, tenho folhas em branco para fazer as anotações. Pastor Marcos Pérez, vamos aproveitar todo esse tempo que é precioso e pode orar, pastor, para que a gente inicie a live? Posso sim, vamos estar orando aí, agradecendo por mais um dia, né? Amém. Por misericórdias de Deus que se renovam e pelo cuidado dele para conosco, né? Amém. Vamos estar orando. Amado Deus, Pai eterno, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus presente, Deus glorioso, soberano sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque podemos ser chamados teus filhos, temos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados e cada dia mais a oportunidade, a liberdade de colocar diante do Senhor nossas gratidões e as nossas inquietações. Te peço por este encontro desta manhã, te agradeço pela vida da tua serva, irmã Nildete, do seu esposo, irmão Peter, sua família. Peço que o Senhor nos conduza cada dia em paz, Senhor amado, e que ainda hoje a tua palavra continue falando ao nosso coração. Ora assim, já agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, gratidão, pastor, por estar aqui conosco. Opa, estamos agradecidos aqui. Coisas grandes, sabe, pastor? Deus tem transformado vidas, Deus tem fortalecido através da palavra, através da oração. Ontem também nós tivemos contato com um pastor lá em Portugal, o pastor Marivaldo, e ele já estava com um casal da nossa igreja que foi para lá agora recentemente, faz 2, 3 semanas, e já fez contato com o casal, já estavam com eles, então ele me ligou de lá em vídeo mostrando o casal e já dando boas-vindas a eles lá. Então é muito bom quando a gente pode encaminhar, né, as pessoas e ver que os nossos colegas distantes aí têm dado esse apoio, têm tido esse cuidado. Como é bom saber que Deus cuida de cada um, né, onde quer que estejamos. Amém. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema esperança, né? Diz respeito ao profeta Jeremias, a carta da esperança, capítulo 29 lá de Jeremias. Nós conhecemos bem os versos de 11 a 14, mas eu quero ler hoje a partir do verso 1 do capítulo 29 aí de Jeremias. Lemos assim então, né? São estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem, tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz você terá paz.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esse texto, capítulo 29, do profeta Jeremias, é conhecido como a carta de Jeremias aos cativeiros da Babilônia. E também é conhecida como a carta da esperança. Carta da esperança. Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 594 a.C. Então, após os acontecimentos que estão narrados e estão aqui referidos no verso 2 da carta, são acontecimentos que estão descritos no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, de 8 a 16. Então, após aqueles acontecimentos do domínio de Nabucodonosor e da Babilônia sobre o povo de Judá, e aí a ida ao cativeiro, então Deus deu essa carta a Jeremias para que ele pudesse dizer ao povo para que eles não baixassem a guarda e estivessem plenos diante da esperança que há no Senhor. Ou seja, mesmo estando indo para o exílio, mesmo vivendo aquela situação tão difícil, de miséria, de destruição, de prisão, de cativeiro, não se desesperem, porque há esperança para todo aquele que crê. Então eu penso que é um tempo oportuno para pensarmos nesta carta também, irmã Nildete e demais irmãos que estão aí conosco, porque, na verdade, é um tempo que nós também precisamos manter a nossa esperança, né? É interessante que nessa situação do cativeiro, a gente pode perceber que Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Nós podemos ver que em Jerusalém, Deus manteve Jeremias durante todo aquele período difícil, que o povo estava sofrendo miséria. Com o povo que foi para o cativeiro, Deus mandou também o profeta Ezequiel para que aqueles que habitassem na Babilônia, lá próximos ao rio Quebar, né, pudessem também manter a esperança de que a glória do Senhor estaria presente em suas vidas e em breve o povo estaria retornando para o seu lugar de origem. E também nos palácios dos imperadores, dos reis, Deus manteve lá Daniel. Então é um período em que os profetas de Deus estavam onde o povo estava. Jeremias, Ezequiel, Daniel. E eu penso que hoje também Deus tem dado a oportunidade de ter profetas e estes de poder, através da palavra do Senhor, manter a esperança no coração do povo. Nós percebemos que quem escreveu a carta foi Jeremias, mas quem ditou a carta para Jeremias foi o próprio Deus. A gente vê isso aí no verso 4, não é? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então,
É como que Deus dizendo a Jeremias: Jeremias, escreve aí, anota aí as palavras que eu vou dizer agora e não perca uma vírgula sequer. Ou seja, Deus queria que tudo aquilo fosse registrado da maneira como ele desejou que fosse registrado. Então, uma coisa oportuna é ver que Jeremias, obediente, estava lá escrevendo aquela carta, mas quem ditou cada palavra foi o nosso Deus. E assim é a Bíblia, né? Que eu gosto de dizer que a Bíblia é a carta de amor que Deus tem nos dado. Então, eu penso que cada vírgula, cada item que existe nesta palavra gloriosa, ela foi dirigida a nós pelo próprio Deus, na certeza de que essa esperança permaneça sempre firme em nosso coração. Uma das coisas que a carta nos apresenta de maneira clara também é que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Aqui no caso do cativeiro, Jeremias profetizou 70 anos. E o verso 10 diz exatamente isso, né? Logo que se cumprirem para a Babilônia, 70 anos. Então, Deus ele tem um tempo determinado. Nós ficamos inquietos aqui por conta desta situação que vivemos, de isolamento, de pandemia, mas é interessante saber que Deus tem o seu tempo, né? Tem o tempo certo para todas as coisas. E nós temos visto isso. Semana passada, quando estávamos refletindo sobre a vida de José, né, do Egito, a gente percebeu que mesmo em meio às provações, mesmo no final da sua vida, José manteve os sonhos porque sabia exatamente isso, que Deus tinha um tempo determinado e que este tempo estaria sempre sendo o tempo de Deus para o seu povo. Então, nós não podemos esquecer disso, né? Até quando ficamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, acabamos de celebrar aí a Páscoa, né? A morte, o sepultamento, mas muito mais a ressurreição de Cristo Jesus e a promessa na ascensão de que ele estaria voltando. Então a gente fica pensando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hora vem, Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36, que não cabe a nós saber as estações. Quem sabe exatamente o tempo é o nosso Deus. Então Deus tem tudo sob controle. Então, duas coisas que são importantes a gente logo de início saber. A carta foi ditada por Deus, escrita por ele, para o seu povo, e Deus manteve a sua promessa de que haveria um tempo determinado para aquela situação. Então, Deus está no controle também do tempo. Agora, o que fazer enquanto esse tempo não se cumpre, irmã Nildete? O que fazer enquanto as coisas aí, a palavra, né, plenamente não se estabelece da maneira como Deus a colocou e como a promessa também foi feita, né? Então, 70 anos o povo estaria lá na Babilônia. O que fazer? Né? E aí fica a pergunta, o que nós devemos fazer também como povo de Deus, aguardando também a sua vinda gloriosa, aguardando o tempo certo, né? A gente fica dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Mas a Jeremias aqui, no versículo 5, me chamou a atenção, pastor, desculpa interromper, mas é que o senhor fez essa pergunta. Isso. É interessante como Deus falou para o povo ficar em movimento, não parar, edificar casas, habitar, plantar jardim, comer o seu fruto, e aí por aí vai, né? O verso 5 e 6. Pode ler para a gente aí, Manilete? Lê os 5 e 6 aí, olha o versículo 5 diz, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Exatamente. Olha que coisa boa. O que Deus está dizendo? Vocês devem levar a sua vida. Não fiquem aí de braços cruzados, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 11, quando da ascensão de Jesus, né?
Jesus estava ascendendo aos céus, as nuvens já estavam o encobrindo, os discípulos ficaram lá de braços cruzados, de boca aberta, olhando para o céu, né? Como dizendo, e agora? E agora? Né? Aí, de repente, chegaram 2 varões vestidos de branco lá do lado dos discípulos e disseram, olha, o que vocês estão aí olhando para cima? Vão cuidar da vida de vocês. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia há de descer. E nós devemos estar preparados para isso. Então, nós devemos levar a nossa vida aqui, construir, plantar, casar, gerar filhos, multiplicar. Porque nós sabemos que a palavra de Deus deve ser também guardada no coração da nova geração. Então, nós precisamos ensinar esse povo. Deus estava dizendo isso ao povo naquele momento. Vocês terão 70 anos nesse período de cativeiro. Então, durante esse período, vivam a vida de vocês, construam suas famílias e estabeleçam o meu pacto, as minhas promessas, os meus mandamentos no coração dos seus filhos, para que eles estejam prontos, quando o tempo passar, eles estejam prontos para ser o povo que eu trarei de volta para a minha terra. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de realizar o nosso trabalho, de estar estabelecendo aquilo que Deus deseja de nós e não parar, não é? Estar aí realizando a obra. A gente vê o jardim aí da irmã Nildete, tão bem cuidado, dando o alpiste aí, o milho aí, a comida aí aos pombos, aos pássaros, né? E a Só gente tem não um pode... pombo, pastor, que é uma pombinha branca que Deus mandou aqui para o nosso jardim. Você vê? Ainda representando o Espírito Santo de Sim. Deus. É tão lindo, pastor. É Não porque é? é muito lindo. Então a gente percebe, temos que cuidar, não é? Cuidar daquilo que está à nossa volta. Mas o verso 7 também, irmã Nildete, nos fala uma coisa muito importante que nós não podemos abrir mão de fazer enquanto aguardamos a vinda gloriosa do Senhor. E, no caso lá, o povo aguardava o final do cativeiro. Olha o que diz o verso 7. Pode Quer ler, que eu leia? por favor. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. 29 e 7. Ai, desculpa, pastor. Perdão. Eu estava lendo aqui. O vento 29 e 7. bateu aí e voou a página. E procurai a paz da cidade, Aê. para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela, o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Exatamente. Então, é tempo de orar pela paz na cidade. A irmã Nildete está aí em Miami. Ore pela paz na cidade. Nós estamos aqui em São Paulo. Orar pela paz da nossa cidade. Os irmãos que estão lá em Portugal, em Lisboa, em Porto, né? A irmã Sônia, se não me engano, está em Porto, né? Ore pela paz da sua cidade. Ore pela paz do seu país. Porque o Senhor Deus diz, havendo paz na cidade, haverá paz também contigo, com a tua família, não é? Esta é a recomendação que nós temos também do apóstolo Paulo, lá em Timóteo, dizendo que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que possamos ter uma vida tranquila e poder exercer tudo aquilo que Deus deseja que possamos exercer. Porque se a cidade estiver em paz, nós estaremos em paz. Então, se há uma coisa que o povo de Deus não pode deixar de fazer, e eu percebo que nesse tempo ele tem feito isso com excelência, é buscar a presença do Senhor. Estar orando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, independente do tempo, do horário, né? Como diz Paulo lá em Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar, né? E buscar esta oração no foco da onde nós estamos, para que haja paz, né? Então, olha só que coisa linda Deus está dizendo para o povo. Vivam a vida de vocês e não deixem de interceder por aqueles que estão à sua volta, pela sua cidade, por aqueles que são seus,
e por aqueles que estão próximos. Então, interceda, porque havendo paz, aí haverá paz também, com certeza, em nós. Não é? Eu estava Dessa... pensando, pastor, como é importante a oração, nós orarmos pelos vizinhos nossos, né? Porque Exato, quando a gente tem vizinhos bons, é tão gostoso, né? Essa verdade. comunhão, como é paz, é de paz a gente ter vizinhos bons. Com E certeza. nós temos aqui a nossa pousada, o senhor sabe, temos a casa aqui também, que é uma extensão da pousada, e a gente tem orado pelos vizinhos. E como nós temos vizinhos bons, Deus nos surpreende, sabe? É o Verdade. vizinho que nos dá um sorriso, que é de paz, é de amor. É muito bom isso. Então, a gente vai deixar de orar por esse povo? Não podemos, Não né? podemos. Nós temos que orar por eles, né? Estender a bênção de Deus a eles e, sobretudo, se eles já conhecem a Jesus, amém. Se não, que através do nosso testemunho, da nossa oração, eles possam, e da nossa palavra, né? Eles possam também ter esse conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Mas a carta não para por aí, né? O Amém. verso 8 e 9, ele diz também que nós devemos tomar cuidado, olha só, já tinha nessa época aí, irmã Nildete, fake news. Já tinha notícia falsa aí. O que diz a sua Bíblia aí? Verso 8 e 9. O que diz aí? Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Tá vendo só? Então, Fica atento. já havia naquela situação lá mentiras. E hoje o que não falta é isso, né? Nas redes sociais, sendo retransmitidos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Até de pessoas que se dizem cristãs, né? Que se dizem crentes, cristãs, né? Que se dizem crentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Confira as notícias, confira aquilo que você ouve. Não passe adiante aquilo que você não tem certeza e não conhece, né? Muitas vezes a gente pega aí uma situação e passa adiante pensando, puxa, olha que coisa, é verdade, né? Tem que acontecer isso e tal. De repente não é verdade coisa nenhuma, é mentira, e você está ajudando a espalhar mentiras, né? Então, mais do que fofocas, as mentiras estão aí por todo lado. E não é uma coisa de hoje. A gente vê que Deus já estava advertindo o povo, dizendo, se cuidem aí, porque os falsos profetas, aqueles que espalham mentira, estão por todo canto. Então, não deixe de estar atento àquilo que Deus está falando e não deem ouvidos às mentiras, não deem ouvidos às fake news, né? Então, Deus está dizendo isso para que a gente tome bastante cuidado nessa situação. Eu acho, né, pastor, é um despertamento para nós cristãos também, porque hoje temos o acesso online, né? A maioria das pessoas em todo mundo. Então, de estudar a palavra, né? De meditar na palavra. Então, isso se faz necessário. E olha, nós temos tido uma rica oportunidade para isso. Porque pelo tempo que muitos gastavam muitas vezes em uma condução, em idas e vindas do trabalho. Eu, na época em que estava no trabalho secular, né, eu gastava 3 horas de trânsito. Era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? Então, imagina você estar ganhando 3 horas. Praticamente dá para fazer um curso, dá para fazer um bacharel, dá para fazer um mestrado, dá para fazer até um doutorado, né? 3 horas por dia é o que você investe numa universidade, por exemplo, ou num curso que seja um curso básico, né? Mas principalmente, como a irmã disse, no estudo da palavra. Olha quanto tempo nós estamos aí tendo para poder investir mais
na palavra de Deus, né? Então, eu louvo a Deus, estou fazendo a leitura, eu gosto de fazer ao longo do ano, sempre a leitura da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, uma leitura sequencial. E normalmente no mês de março, março, abril, a gente ainda está lá terminando, né, o Pentateuco, né, para ler pausadamente, com mais calma. Hoje já estou lá passando, estou no livro de Isaías, já estou lá vendo o profeta Isaías já caminhando para o final do Antigo Testamento. Tem irmãos que já até terminaram a leitura da Bíblia. Então, aproveite esse tempo, é o que a irmã disse, né? Mas leia, refletindo e aprendendo de Deus, buscando aplicar para os nossos dias aquilo que Deus tem falado ao seu coração, né? E a gente vai para a conclusão aí, depois de todas estas recomendações de Deus, ou seja, vivam a vida de vocês, não deixem de orar pela cidade onde vocês estão e não deem ouvidos às mentiras, às fake news, né? 3 recomendações importantes que Deus deu ao povo e nos dá também nos dias de hoje. E Deus deixa aí também estabelecida a certeza de que nós podemos descansar nele. Olha que coisa boa, irmã Nildete. Dos versos 11 a 14, principalmente o verso 11 e o verso 14, ele nos diz o seguinte, que Deus conhece o nosso futuro. Então, como diz Jesus lá em Mateus 6, né, sobre a solitude da vida, né? Então, não vamos ficar aí naquela neurose, né, de pensar e querer descobrir o futuro, né? Então, a nós não nos pertence o futuro, pertence a Deus. Deus conhece o nosso futuro. Então, nós podemos descansar nas providências divinas, nas providências divinas. Isso é promessa, né, pastor? Isso é promessa de Deus. Deus. E nesse tempo que estamos vivendo, eu tenho visto assim, eu tenho sentido essa necessidade, eu particularmente tenho sentido essa necessidade diariamente de refletir nas promessas de Deus, de trazer as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque são muitos desafios que nós passamos, especialmente de ameaças, né? Nós vivemos ameaçados, né? As nações estão ameaçadas. Então, nesse momento, nós nos apegamos aonde? Nas promessas de Deus. E essa promessa de Deus que diz aqui no versículo 11. Eu posso ler, pastor? Pode ler, claro. Ia porque pedir para ler mesmo. Amém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que coisa aí, linda. Não é? A Magali gosta muito do Salmo 139. E o Salmo 139, os primeiros versos do Salmo 139, olha o que ele diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E tu, Senhor, já conhece toda ela. Olha que coisa tremenda. Tu me cerca por todos os lados. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Então, esse é o nosso Deus, onisciente. Ele sabe todas as coisas, como a irmã bem disse aí e bem leu no verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Eu é que tenho. Para com isso. Uau. Deixa de preocupar-se, né? Deixa de... Não que você tenha que viver uma vida desregrada, né, por isso, ou à toa, né? Você tem que fazer a sua parte. Mas saiba que Deus conhece os seus dias. Ele que escreveu na sua... O verso 16 do Salmo 139 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e o teu livro, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu gosto de pensar assim, irmã Nildete, que Deus tem a melhor história escrita sobre cada um de nós. Agora, ele deixa à vontade. Se você quiser viver a história que ele escreveu para nós, você pode viver. Agora, se você quiser ficar dando cabeçada por aí, você dá. Agora, ele tem a melhor história. E a melhor história de Deus para nós começa na cruz. Começa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é bom saber disso, né? Que Deus tem preparado para nós todas as coisas. Né? E olha que Deus falou isso quando Jeremias escreveu isso aí, como nós lemos nos primeiros versículos, o povo estava em cativeiro, o povo estava passando por um cativeiro por aflições, né? Exato. E nas aflições, nas tempestades, nós muitas vezes nos relacionamos à situação e começamos a pensar no mal, trazendo mal para as nossas vidas. Nesse momento, inclusive, né, pastor? A gente começa a pensar assim, poxa, com essa pandemia, eu vou perder isso vai acabar, né? Isso não vai ter mais. Pode a doença entrar na minha casa, pode entrar na minha família, eu posso perder alguém. E a gente começa a trazer os males para as nossas vidas. Mas olha o que o Senhor nos diz, né? Para um povo que estava em cativeiro. O pensamento que eu tenho a vosso respeito é pensamento de paz, é pensamento de vida. Que coisa linda. Essa é a próxima lição e promessa que Deus nos dá nesse verso 11. Né? Deus tem um plano para todos nós. E como bem escreveu Jó, no verso 2 do capítulo 42, depois já caminhando para o final da história de Jó, né? Ele escreve assim, bem sei, olha o testemunho que Jó dá, né? Olha que testemunho glorioso. Né? Isso aqui é uma mensagem. Né? Esse verso 2 de Jó é uma mensagem. Ele diz, bem sei que tudo podes. Primeiro ele reconhece a soberania de Deus. E depois ele diz, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então não adianta. Coisa linda isso. Não é possível, não é? Deixar de crer num Deus assim. Não é? Então, bem sei que tudo podes. É um Deus soberano, que cuida de nós. E que nenhum dos seus planos, dos planos dele, não do meu e do teu, não é? Podem ser frustrados. Frustrados. Né? E, encerrando a palavra, né? No verso 14 ainda, nós vemos o seguinte, ele diz assim, serei achado por vocês. Então, Deus se deixa achar. Devemos buscar e confiar no Senhor. Como diz o profeta Amós, buscai-me e vivei. Não é? Capítulo 5 de Amós diz desta promessa gloriosa. Então, nós vemos que Deus se deixa achar. Basta que possamos buscá-lo de todo o nosso coração. E é o que diz o verso 12. Então, se é assim, né? Vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então, meu irmão, minha irmã Nildete, todos que estão conosco, que certeza gloriosa. Deus se deixa achar. E ele estabeleceu esses cuidados para conosco. Então, lembrando das recomendações de Deus. Viva a sua vida. Viva na maneira como Deus mesmo orientou para que você vivesse. Busque a Ele em oração. E interceda, inclusive, pela paz. Pela paz na cidade, para que essa paz também seja estabelecida na sua vida. Não Amém. Fique dando ouvidos às mentiras, às fake news. Lança isso tudo fora, em nome de Jesus. Né? E descanse nas providências de Deus. Como diz aí o verso 11, Deus conhece o nosso futuro e Ele tem planos para a nossa vida. E, sobretudo, Ele se deixa achar. Então, na dúvida, procure o Senhor. Na dúvida, busque a Ele, porque Ele tem a resposta certa, no tempo certo, para dar a todos nós. Que Deus nos abençoe nesta palavra, que o Santo Espírito de Deus a complete
em nossos corações. Amém. Coisa boa, coisa linda. Vocês têm pedido de oração? Querem escrever rapidinho para a gente orar em específico? Estão orando, eu estava olhando aqui o pessoal pedindo pelos comerciantes nesse tempo Sim, de eu pandemia. anotei. Foi a cafeteria, né? Colina, que pediu oração para todos os comerciantes na fase de pandemia, que está sofrendo uma crise econômica. É muito importante isso. Muito bom. E Tem alguém, vamos. tem alguém aí pedindo para ouvir com mais calma depois? Sim, eu vou tentar salvar essa live. Vou tentar salvar e vocês podem compartilhar. É Para bacana. compartilhar, é só vocês irem lá no feed no meu perfil, aí tem 3 pontinhos acima, vocês clicam lá e depois aparece copiar. Aí vocês podem mandar no grupo de WhatsApp, mandar para aquela pessoa querida, falar, ouça essa mensagem, é bênção. A Rerê Raposo, que é lá de Cidade de Búzios, está sempre por perto, sempre juntos aqui como igreja do Senhor, é uma bênção. A Ana Fernandes, ela pediu oração por libertação do vício das drogas de uma pessoa chamada Afonso. Vamos orar também por isso. Eu quero orar também, pedir oração pelo meu sobrinho Rodrigo. Ele teve internado no centro de recuperação, saiu do centro de recuperação, voltou novamente. Agora ele saiu novamente, nós queremos orar por uma libertação completa, né? Nós sabemos o quanto é difícil, né, pastor? Verdade. Essa fase, né? É uma luta diária. Sim, é uma luta diária. Então vamos orar por ele. Eu creio na libertação, creio no Senhor, que ele possa encontrar Jesus também, servir ao Senhor, que é importante, né? Então anotem aí esses pedidos. Eu costumo dizer, não deixe só eu anotar, não, anote também. Porque é orando pelos outros que o Senhor cuida de nós também, viu a palavra de Jeremias, né? Vivendo em movimento, né? Vivendo em ação, né, pastor? Verdade. Tem uma jovem aqui, parece a Lima, o nome do avô, eu não vi aqui, mas pediu pelo avô. Se quiser... Ah, sim, é a Prixlin, ela pede oração pelo avô dela, Edmundo Miglorini, é o nome dele, Edmundo Miglorini, ele está passando um problema de enfermidade, e especialmente ele ainda, mesmo a família sendo cristã, a mãe, né, a Prix, que é a neta, ele ainda não teve uma aceitação a Jesus. Então, orando por isso, né, porque eu costumo dizer, pastor, Deus quer nos curar, nosso corpo, né, nosso físico, mas especialmente a nossa alma, né? Com certeza. Pastor, como pastor, pode dizer isso com mais propriedade. Verdade. É o desejo que temos, né? Que Deus esteja restabelecendo plenamente o nosso corpo físico, a nossa mente, mas sobretudo o nosso espírito. Amém. Como diz João lá em sua carta, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. Vamos de Jeremias, né? Quando diz lá, ainda antes de nós falarmos, o Senhor já sabe, né? Que nós vamos, antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe que nós vamos pedir. Já conhece. Já conhece. Conhece o Mas é nosso. necessário falar, né, pastor? Porque tem Mas muitas pessoas que dizem assim, sim, diga, pastor. É importante declarar com os lábios, né? Aquilo que está aí no coração. Deus quer ouvir de cada um de nós, né? E aí nós mostramos a dependência que temos dele. E Jeremias, né, nos fala isso quando o pastor trouxe essa palavra, né? E me achareis, me buscareis e me achareis. Olha a importância de nós buscarmos o Senhor. Quando me buscares de todo o coração. Uau, coisa linda de Deus. Pastor, pode orar? Muito bem. Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno que está no céu, santo é o teu nome, ó Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus bendito, que foi lida nesta manhã, que ela possa, na ação do teu Santo Espírito, ter trazido
as lições a cada coração que já nos ouviu e aqueles que ainda, porventura, o ouvirão, Pai. Que as lições sejam guardadas nos nossos corações, mas, sobretudo, sejam também colocadas em prática em nossas vidas. Agora, diante do Senhor, nós estamos para apresentar, diante do teu trono de graça, todos estes motivos de oração que foram aqui apresentados, ó Pai. Irmãos nossos pedindo por portas de emprego, para que o Senhor as abra neste tempo em que estamos vivendo de maneira por conta desta pandemia. Sabemos que muitas situações aconteceram, trazendo prejuízo, mas sabemos que o Senhor está no controle e pode reverter toda esta situação, abrindo novas possibilidades, novas portas de emprego, estabelecendo propósitos e planos que com certeza estão no coração do Senhor, como ouvimos na tua palavra, e que estarão se cumprindo na vida daqueles que desejam ouvir e obedecer à tua voz. Também por aqueles que estão neste tempo abandonando a fé, tem misericórdia, Pai. Firma-os nos teus santos e retos caminhos, que não possam desanimar, mas que possam voltar para o seu aprisco ao Senhor. Por aqueles que estão enfermos, Senhor amado, enfermos no corpo, enfermos na alma, enfermos na mente, traz plena saúde e vigor, Senhor. Restabelece estas vidas, em nome de Jesus. Peço também, Pai bendito, para que o Senhor esteja com tua mão de poder e cura, trazendo esperança àqueles que estão infectados e, sobretudo, que em breve possamos ver-nos também plenamente recuperados, em nome de Jesus. Também eu peço pelos profissionais das áreas de saúde, ó Pai, aqueles que estão, sobretudo, na linha de frente. Renova as suas forças, Pai. Sabemos que a situação da saúde está precária e nós estamos vendo a situação de tantos internados, precisando de cuidados intensivos. E, ó Deus bendito, nesse tempo renova as forças de cada médico, cada enfermeiro, enfermeira, cada atendente, que eles possam ser renovados pelo Senhor, para poderem continuar executando o seu trabalho com excelência, Pai bendito. Mas para isso, renova as suas forças, Senhor. Cuida da nossa cidade, Senhor amado. A tua palavra acaba de nos dizer e de nos incentivar e de nos ensinar a isso. Que nós possamos orar pela paz da nossa cidade. Permita que haja paz, que as autoridades tenham sabedoria e discernimento vindo do Senhor para lidar com todo este momento. Fica com tuas igrejas, fica com os pastores, com cada missionário que está no campo. Guarda e ampara cada um, Senhor amado, para que possamos estar tendo alimento para levar ao seu povo e, sobretudo, alimento que fortaleça também a cada dia a nossa alma. Obrigado por este encontro, pela vida da tua serva, Emanildete, do seu esposo, irmão Peter, que está em trabalho. Que o Senhor os guarde, os abençoe e que cada oração, cada pedido de oração que foi feito aqui, seja atendido, segundo tua santa e bendita vontade. Eu oro assim, já agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem louvor aí, pastor? Eu vou ler aqui a primeira estrofe de um hino. Sim. Ele diz assim: meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão.
Então, lembrando aí da semana da Páscoa, né? Da celebração que tivemos, lembrar sempre disso, né? Que o Senhor não esquece de nós, porque Ele tem os nossos nomes gravados nas palmas de suas mãos. Diz o profeta Isaías. E este hino aqui, esta poesia aqui nos lembra muito bem disso. Então, meu caminho, cada dia, ponho nas mãos do Senhor. Nelas deixo estar a minha oração, que fizemos aqui, né? E certeza de que nossos nomes estão gravados nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe neste lindo poema, esta palavra aqui. Amém. Então hoje a gente não vai ter a palavra cantada, né? Não, hoje... Tá. Tá bom, pastor. Então na próxima terça-feira, tá? Tá, pastor, um grande abraço. Manda um abraço para nossa querida Meg, que a gente ama tanto, a sua esposa maravilhosa, essa mulher de Deus. Mando sim. E um abraço para toda a família, a netinha e os netinhos, né? Que o Senhor abençoe grandemente. Amém. E um abraço para todos que estão aqui nessa live. Amanhã nós temos live aqui com a... Nós temos tido o privilégio, pastor, nós temos uma terapia ao vivo aqui na quarta-feira, com uma psicóloga, mulher de Deus, que está aqui para responder. As pessoas, ela diz assim, pode abrir seu coração aí, a gente poder ajudar. E tem sido uma bênção, uma bênção. Que bom. E é preciso e oportuno. Semana passada, nas quartas-feiras, nós temos um encontro com os pastores também pela manhã. E tivemos também uma psicóloga, né? E como faz bem essa palavra aí de orientação e nesse sentido, né? Nesse tempo, como a gente precisa. É verdade. Às vezes uma palavra, né? Direcionada ali, né? Para pessoas que têm um conhecimento, né? E bom ter esse conhecimento da parte física e do espírito, né? Do Senhor. E isso tem sido assim maravilhoso, tremendo. Ore sempre, ore. Quando o pastor aqui trouxe essa palavra de Jeremias, né? Fala, ore em busca da paz. Eu costumo dizer, pastor, que a gente ora em todo tempo, né? Eu gosto de andar de bicicleta, como o pastor sabe. E assim, quando eu tenho um tempinho aqui, eu sempre tiro um tempinho e pego a minha bicicleta e saio aqui pela cidade aqui, Miami Springs, aqui onde a gente está nesse momento. E eu costumo, assim, orar ali em espírito, sabe? Às vezes em voz alta mesmo, porque as pessoas nem entendem o português, né? E ali eu começo, Senhor, abençoa essas famílias nessa casa, Pai, aqueles casarão grande. Jesus abençoe, né? Trabalha nessas vidas, dá paz, né? Repreende, Senhor, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz mal para essas famílias. A gente sabe que muitas pessoas, né, estão aí... sendo levada por esse espírito mal, do mal mesmo, suicidando, o suicídio, né, pastor? E nós sabemos que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Amém. Ele veio para dar vida com abundância. Então eu sempre costumo orar por isso. E eu sei, eu não recebo o resultado, não sei o resultado dessa oração. Mas o Senhor sabe, eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Ele trabalha, compromisso, né? É de orar. O nosso compromisso é de orar. Do Senhor. Isso, aleluia. Glória a Deus. Grande para todo mundo.